Glória a Deus, chegamos aqui ao terceiro dia do nosso jejum. 9 horas da manhã, glória a Deus por isso, né, queridos? Nós somos mais que vencedores. Estamos aí acompanhando de 3 em 3 horas. Quem está aí acompanhando aí, diga amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. De 3 em 3 horas estaremos trazendo várias coisas. Temos aí o cronograma. Amém, queridos? Um cronograma que ele vai estar explicando tudo o que se passa. Tá bom, gente? Vamos lá. Para quem não entendeu o cronograma, porque passa rápido conforme a música, na descrição, se você entrar na descrição do vídeo do cronograma, você vai ver aí o que se trata, como que vai ser feito, qual é a real situação do cronograma, né? Porque tem gente que fica, mas pastora, como é que vai ser? E foi explicado durante a preparação. Durante toda a preparação eu expliquei. Eu só faltei trazer a nutricionista para fazer um vídeo, mas aí não deu, infelizmente, não deu. Mas, mesmo assim, um beijinho para ela, que eu sei que ela está me ouvindo, amém? Hoje nós vamos trazer o terceiro dia, gente. Quando nós chegamos nesse capítulo 3 do livro de Esté, aqui foi quando Amã criou ódio de Mardoqueu. Nós vemos o início do confronto aqui, que não era apenas humano, mas era espiritual, tá, gente? O texto, ele representa Amã, filho de Emedata, o Agagita. Então, essa informação, ela não é solta, ela carrega o peso profético histórico. Agagita remete ao rei Agag, que era líder dos amalequitas. Então, era um povo que desde o Êxodo 17, se a gente for lá para o Êxodo 17, eles estavam em guerra contra Israel. E foi contra os amalequitas que Deus jurou ter guerra de geração em geração, porque eles foram os primeiros a atacar Israel covardemente, atacando os mais fracos, os cansados e os de trás. Então, ou seja, o espírito amalequita é o espírito que sempre tenta destruir a promessa da fase inicial. Então, sempre vem para tentar sufocar antes do crescimento, para abater antes do florescer. E Amã, sendo descendente dessa linhagem, ele carregava dentro dele essa raiz, né, de ódio contra o povo de Deus. Não era só porque era Mardoqueu, tá, gente? É porque realmente ele odiava os judeus. E nesse contexto, o que surge, eu não vou dizer que era só ele, era o diabo também. Glória a Deus. Mas olha, queridos, é nesse contexto que surge a figura de Mardoqueu, um judeu fiel, um cara humilde, servo de Deus, que se recusa a se curvar diante de Amã. Então, o ato de Mardoqueu, ele não foi apenas uma teimosia, mas foi um posicionamento espiritual, porque enquanto todos se dobravam diante da autoridade, da vaidade de Amã, Mardoqueu, ele permanecia de pé, afirmando em silêncio. Então, eu só me curvo, dizia ele, tá, gente? Diante do meu Deus. Aleluias. Se todos fossem assim, diminuiria muito, muita coisa que está acontecendo aí dentro da nossa vida, que a gente vê as pessoas precisando muito de oração, uma necessidade muito grande de atenção, o emocional muito abalado. Infelizmente, gente, se as pessoas não confiassem tanto no homem, o mundo estaria melhor. Precisa ser confiado mais em Deus. Então, quando Amã dizia, eu só me curvo diante do meu Deus em silêncio, isso ativou uma guerra ativa. E ele também decretou isso para Amã. Então, ele reacendeu ali o ódio, né, que estava já enraizado na linhagem de Amã. O que eu falo para vocês? Existem coisas na nossa vida que, por exemplo, vou falar um caso terapêutico aqui, que eu atendendo, né, como terapia. Uma pessoa me dizia o seguinte, que ela tinha uma situação que ela precisava consertar, mas que ela não sentia mais nada, que era um relacionamento anterior. Mas quando ela viu aquele relacionamento, a pessoa estando com outra pessoa, doeu dentro dela. Essa mulher já é casada, já tem filhos, já é de uma outra geração.
mas ficou aquela raiz. Aí eu fui e falei para ela, existe uma raiz aí. Se você se entristeceu com a alegria do outro, não, aí veio a desculpa, né? Nosso subconsciente, ele faz isso, né? Ele tenta trazer uma desculpa. O que foi feito com a mãe. Aqui, claro, são situações muito diferentes. Mas existiu uma raiz. Onde existe uma raiz é um mal. E se aquele mal ele não for tirado de imediato, aquilo ali permanece e traz um grande estrago para o futuro. Nós precisamos entender que a guerra antiga, ela pode se tornar presente quando nós não tiramos as raízes. Então, o ódio enraizado aqui de Amã, né, parecia uma questão simples de honra. Ele se revelou na batalha espiritual de gerações. Então, às vezes, enfrentamos guerras geracionais, mas não entendemos o porquê. Decabaçu decantarai. Aqui eu posso falar em línguas, né? Oh, glória a Deus. Então, queridos, Deus é muito fiel. Deus está trazendo para a gente aqui muitas situações que a gente precisa entender. Tá? Amã ficou inflamado pelo orgulho, ferido, não se contentar em atacar, ele apenas Mardoqueu, mas ele decide o quê? Destruir todo o povo judeu. Isso é o quê? Revelador. Eu vou dizer uma coisa, a inveja, ela nunca ataca de uma forma individual. Ela sempre busca destruir tudo que está ao nosso redor, ao redor da promessa, tá, gente? O espírito de competição e de inveja, eles não suportam ver alguém permanecer de pé. Quando todos se prostram, o ódio de Amã contra Mardoqueu não nasceu do nada. Ele veio da raiz amarga de um povo que sempre se levantou contra o escolhido de Deus. Aqui nós aprendemos muitas vezes que as perseguições que enfrentamos hoje não são apenas fruto do presente, mas de guerras espirituais antigas que se levantam contra nós por causa da promessa que carregamos. No capítulo 4, quando o decreto de morte ele é publicado, nós vemos aqui Mardoqueu rasgar suas vestes, ele se vestir de saco de cinza e clamar diante das portas do palácio. Então o clamor de Mardoqueu é o retrato de alguém que entende que a guerra é maior do que ele. Esther, ela não é confrontada com a sua identidade. Até aquele momento, ela estava o quê? No palácio. Ela estava vivendo uma vida confortável. Mas agora Mardoqueu chama ela para um posicionamento. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou ao reino, né? Dizia ele. Então, queridos, aqui está um ponto crucial. Em toda geração, Deus levanta alguém para quebrar ciclos de destruição. Esther poderia se calar, ela poderia se calar, mas ali seria levantado outra pessoa. Deus sempre tem alguém preparado para a resposta contra o decreto do inimigo. Então, aqui no capítulo 5, nós vamos ver Esther se preparando para entrar diante do rei. Aqui há uma chance poderosa, né? Uma chave, vou dizer assim, e corrigindo aqui, é uma chave poderosa. Antes de agir, ela jejua, ela ora, ela se consagra. Este detalhe, mostra que o favor de Deus não é conquistado pela força humana. Eu tenho até falado isso na ministração aí da madrugada, mas pela dependência dele. Porque quando ela entra no pátio interno, o rei estende o cetro de ouro. Então, o favor se manifesta, a oração e o jejum antecedem o mover. Amã, porém, continua entendendo ali, enredando, né? Corrigindo aqui o seu ódio. Esther, ela convida o rei e Amã para um banquete. E ali o inimigo, ele se sente honrado. Muitas vezes, né, aqui eu digo que Deus confundiu o inimigo. Deus, ele permite que o ímpio sinta-se seguro, para que ele se sinta-se seguro e que o plano vai dar certo.
porque o Senhor já está preparando o momento da virada. No capítulo 6, o que acontece? A reviravolta. Naquela noite, o rei ele não consegue dormir. E ele pede para que tragam o livro das memórias. E ali descobre que Mardoqueu havia salvado a sua vida tempos atrás, mas nunca havia sido honrado. O inimigo, ele tenta armar a forca para Mardoqueu, né? Mas aí Deus, diante desse jejum todo, diante de toda essa história, Deus havia preparado uma honra antes da honra total chegar. É sempre assim, né? No meio de um tumulto, Deus sempre traz o refrigério. Então, quando o rei, ele pergunta a Amã, que se fará ao homem que o rei deseja honrar? Amã, todo tomado pelo orgulho, achando que era ele, né? Pensa sobre ele mesmo e aí ele fala, né? Fala sobre Mardoqueu. Então, aquele que se recusou a se curvar foi exaltado publicamente. Aqui está a glória de Deus. Enquanto a inveja trabalha em segredo para destruir, o Senhor trabalha em silêncio para... É isso mesmo. Enquanto a inveja trabalha em segredo para destruir, o Senhor trabalha em silêncio. O Senhor trabalha em silêncio para exaltar. Então aqui, meus irmãos, está a primeira revelação para a nossa vida. Quantos Amãs já se levantaram contra você? Quantos já olharam para a sua estrutura, a sua estrutura, e sentiram ódio? Não porque você fez algo errado, mas porque você não se dobrou aos padrões. Amém? Então, quantos já desejaram destruir você? Por tabela, a sua casa, sua família, seu ministério. Esse ódio, ele não nasce de você. Ele nasce da raiz. Ele não nasce de você, ele nasce da raiz espiritual. Da inveja, que não suporta ver alguém permanecer de pé. Mas assim como no livro de Esther, o Deus que não dorme está preparando a virada. A virada, o Deus que não dorme está preparando, aí está escrevendo a honra. Então aqui no capítulo 7, estamos acabando, tá, queridos? Para ir para o 10. Aqui no capítulo 7, chegamos aqui ao clímax da história. Esse clímax da história de Esther, corajosa, cheia de graça e de Deus, ela expõe diante do rei o plano de Amã. Então o mesmo homem que pensava estar no controle, ele acreditava que poderia manipular, né? Usando ali a posição que lhe haviam dado. Então, foi alimentado ali orgulho, agora é desmascarado. Alimentou o orgulho, porque foi chamado para o banquete, só ele e o rei. Ele alimentou o orgulho dele, mas ele foi desmascarado diante de todos. Amã, ele cai em desespero, porque ele entende que a sentença que ele preparou para os outros, agora volta para ele mesmo. Então o rei, tomado de ira, ele ordena a sua morte, justamente na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Esse é um ato para a gente perceber o quanto não vale a pena fazer justiça com as nossas próprias mãos. Sabiam disso? Não vale a pena. Não vale a pena eu agir no lugar de Deus. Queridos, aqui no capítulo 8 nós vemos a restituição. O rei entrega a Esther a casa de Amã. E Mardoqueu recebe o anel real como símbolo de autoridade. O decreto de morte contra os judeus não podia ser anulado. Mas o novo decreto é escrito autorizando a lutar e a se defender. Isso nos mostra algo profundo. Às vezes Deus ele não retira a batalha, mas nos dá autoridade e poder para vencê-la. Então o inimigo ele pode até tentar se levantar, mas o Senhor nos reveste de armas espirituais para que a vitória seja certa. Estela não apenas salva o seu povo, mas ela estabelece um novo tempo, um tempo novo, um tempo de governo. Mardoqueu, antes desprezado, agora ele ocupa o lugar de honra e autoridade. Aqui no capítulo 9, nós vemos o povo de Deus vencendo seus inimigos.
aqueles que pensavam que os judeus seriam destruídos, né? E agora são derrotados. Então o dia seria de luto e se torna um dia de festa. O choro que transforma em alegria o nascer, a festa do Purim, é celebrada até os dias de hoje como memorial de grande vitória do Senhor. Aqui está uma revelação poderosa, gente. O que parecia ser o fim, Deus transforma em início. Então, o que parecia que sentença de morte, Deus torna decreto em vida. O que parecia derrota, Deus transformou em testemunho. O Purim, ele não é apenas uma festa, ele é um memorial que Deus muda histórias. Ele reverte decretos e coloca debaixo dos pés do seu povo aquilo que parecia impossível. Aqui no capítulo 10, nós vamos encerrar exaltando a posição de Mardoqueu, né? Aqui nós vemos o engrandecido entre o seu povo, porque ele buscava, gente, apenas a honra para o seu povo, né? E nós vemos aqui o que Deus, o retrato de alguém que não se dobrou diante do inimigo, o que Deus quis deste homem, né? Deus transformou um anonimato em um personagem de fé. Uma pessoa humilde tornou a ver, e aos dias de hoje, para que a gente veja que a gente todos os dias pode enfrentar ódio, inveja de frente, mas a gente pode entender que Deus nos exalta. Agora, trazendo aqui para os nossos dias atuais, nós enfrentamos amãs, sim. Amãs modernos? Sim. Pessoas que carregam dentro delas inveja, competição, rancor, que não suportam ver a promessa de Deus sobre a nossa vida. Então, quantos já tramaram contra nós por trás, em segredo, tentando nos envergonhar, ou até mesmo tentando trazer alguma situação para tentar nos envergonhar. E Deus não quer isso para nós. Deus quer só que nós entramos dentro do que Ele tem para nós. O que é isso, pastora? Quantos já tentaram? Quantos já foram as situações e Deus sempre nos honra? Quantos já tramaram contra nós por trás, em segredo? Tentaram nos envergonhar, tentando nos derrubar, pregando laços de forcas para nos destruir. Deus não tem isso para nós. Deus não tem isso. Deus não tem isso. Deus tem promessa. Então, queridos, Deus está neste momento trazendo o Espírito, aleluias, de Amã para os nossos pés, assim como o Espírito de Amã foi para os pés do povo judeu. Então, o Espírito de Amã ainda age em algumas pessoas, mas Deus hoje traz a honra que estava guardada, porque a forca preparada pelo inimigo, ela se transforma em lugar de juízo contra ele. E a vitória do povo de Deus se torna pública. O ódio de Amã contra Mardoqueu não foi apenas pessoal, foi geracional. Porque era uma luta do espírito amalequita contra a promessa. Quantos espíritos amalequitas tentam anular as promessas? Muitos enfrentam guerras que não compreendem, perseguições que não parecem ser desproporcionais, né? E sufoca. O que Deus plantou em alguém está plantado. Então, quem está em Cristo é mais que vencedor. Se no passado Esté foi chamada para aquele tempo, hoje você foi chamada para este tempo. A inveja, ela não pode te parar. A competição não pode roubar o seu lugar. As ameaças não vão te calar. Se Deus, ele proporciona em jejum a oração e dependência dele, o cetro do rei está estendido. Assim como Esté se levantou, você também é chamado a se levantar,
Assim como Mardoqueu não se dobrou, você também não pode se dobrar aos problemas, ao dia a dia, ao seu cotidiano. Assim como os judeus foram autorizados a lutar, você também recebe hoje autoridade em Cristo. Você tem o Espírito Santo para vencer todas as batalhas espirituais. A história de Estela não termina em derrota, mas em vitória. A sua também não terminará em fracasso, mas em testemunho. Queridos, então profetize. Aquilo que parecia um decreto de morte contra você será transformado em decreto de vida. Aquilo que parecia uma sentença de vergonha será transformado em honra, porque o ódio, a inveja, eles não terão poder sobre a sua mesa, não terão poder sobre a sua promessa. Então a competição e as comparações não roubam a sua identidade. O mesmo Deus que escreveu uma virada na história de Esté está escrevendo uma virada na sua história hoje. Quando tudo termina, você não apenas está livre, mas será levantado como testemunho vivo em fidelidade de Deus. Assim como Mardoqueu foi lembrado das memórias do rei, o céu já registrou a sua fidelidade e no seu tempo a honra vai te alcançar. O nome de Amã será apagado, mas o seu nome será lembrado, porque aquele que permanece de pé diante do Senhor jamais é esquecido. Amém, glória a Deus, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Daqui a pouquinho, meio-dia, tem oração. Esse terceiro dia vai nos ensinar muito a meditar sobre cada palavra. Deus abençoe aí o seu dia, fique com Deus.